Numa época de esplendor e intrigas no antigo reino persa, a história da rainha Ester emerge como um conto de coragem e providência divina. Entre banquetes opulentos, traições palacianas e a sombra de um genocídio iminente, Ester, uma jovem judia, se destaca como a protagonista de uma narrativa épica que transcende o tempo. Sua jornada, desde uma vida marcada por perdas até o pináculo do poder como rainha, revela uma trama intricada onde a fé, a ousadia e a fidelidade são postas à prova. Prepare-se para acompanhar a história de uma rainha, aparentemente comum, mas que se tornou capaz de enfrentar desafios que mudaram o destino de uma nação. Junte-se a nós e venha relembrar a história de uma das maiores rainhas que já existiu. A história da rainha Ester. A história de Ester se passa no Império Persa durante o reinado de Assuero, mais conhecido por nós pela forma grega de seu nome, Xerxes I. Ele era filho de Dário, o Grande. Nesta época, o povo judeu estava sob o domínio persa, após a destruição de Jerusalém e queda do Império Babilônico. É nesse contexto que Ester nasce em Suzã, uma cidade persa. Órfã desde criança, Ester foi criada por Mardoqueu, um primo mais velho. Ester e Mardoqueu eram descendentes da tribo de Benjamim. Mal sabia Ester que seu destino estava sendo traçado por pessoas e acontecimentos totalmente alheios à vida dela. O rei Assuero, para exibir suas riquezas aos nobres, decidiu realizar um grande banquete, que durou 7 dias. E ao 7º dia, estando o rei com o coração alegre de vinho, convocou a rainha Vasti, conhecida por sua beleza, para exibir sua formosura perante ele e os convidados. No entanto, Vasti, orgulhosa e desafiante, recusou-se a obedecer ao decreto real. Essa afronta causou uma comoção entre os conselheiros e nobres do rei. Assuero, enfurecido e ouvindo os conselhos dos sábios, destituiu Vasti de sua posição como rainha, deixando um vazio no coração do palácio. Diante disso, os sábios conselheiros sugeriram que o rei realizasse uma busca por uma nova rainha. Jovens virgens de todas as províncias foram trazidas ao palácio para serem avaliadas, e entre elas destacou-se uma jovem chamada Ester. A beleza de Ester capturou os olhos do rei, e ela foi escolhida como a nova rainha da Pérsia. Mesmo sendo rainha, Ester manteve em segredo sua identidade judaica, seguindo os conselhos de Mardoqueu. O tempo foi passando, mas Mardoqueu continuou visitando Ester e frequentando constantemente o palácio. Numa dessas visitas, Mardoqueu descobriu uma conspiração para matar o rei. Mardoqueu alertou Ester, que informou ao rei, e os 2 conspiradores foram enforcados. Este ocorrido foi registrado nas crônicas, perante o rei. Enquanto isso, Amã começa a subir ao topo do poder. Amã era um nobre astuto e perverso, que ganhava cada vez mais influência e confiança do rei. O rei elevou Amã ao posto de primeiro-ministro. Então Amã logo se tornou o conselheiro mais influente do reino, exercendo grande poder sobre as decisões do monarca. A ambição e o orgulho de Amã logo se tornaram evidente, quando ele começou a exigir que todos se curvassem diante dele. Todos assim o fizeram, exceto Mardoqueu. A recusa de Mardoqueu em se curvar desencadeou um ódio profundo em Amã, que não queria simplesmente punir Mardoqueu, mas destruir todos os judeus do Império Persa. Amã, de forma vingativa e cruel, usou sua influência para persuadir o rei Assuero a emitir um decreto que autorizava a destruição de todos os judeus, espalhados por todas as províncias do Império Persa. Mardoqueu, um homem justo, quando soube do terrível decreto, ficou desesperado. Rasgou suas roupas, vestiu-se de saco, cobriu-se de cinzas e clamou a Deus por auxílio. Ele sabia que apenas uma intervenção divina poderia reverter a sentença de morte que pairava sobre os judeus. A notícia do decreto rapidamente se espalhou entre os judeus,
gerando pânico e tristeza por todo o império. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Mardoqueu fez chegar ao conhecimento de Ester o terrível plano de Amã, e falou para Ester interceder junto ao rei, pedindo clemência para os judeus. Ester inicialmente relutou, pois existia um protocolo real que proibia a entrada não solicitada na presença do rei. Então Mardoqueu disse que até mesmo Ester na posição de rainha corre perigo, e a encorajou, lembrando-lhe que sua posição privilegiada poderia ser um propósito divino para a salvação do povo judeu. Ester sabia que Mardoqueu tinha razão e que ela precisava fazer algo. Como resposta, ela mandou Mardoqueu convocar todos os judeus que se acharem em Susã e jejuar 3 dias por ela, e que ela e suas servas também fariam o mesmo, e que no término desses 3 dias iria ela falar com o rei, colocando assim o seu destino e o destino do seu povo nas mãos do Eterno. E Mardoqueu fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Ao término do 3º dia de jejum, Ester se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa, de frente aos aposentos do rei. E sucedeu que o rei, ao ver a Ester, lhe estendeu o cetro de ouro que tinha na sua mão, autorizando Ester a se aproximar e falar com o rei. E assim que Ester se aproximou, o rei disse: "O que queres, rainha Ester? Ou qual é sua petição? Se pedires metade do meu reino, com certeza eu te darei." Mas Ester não revelou de imediato o que queria. Ao invés disso, ela convidou o rei e Amã para um banquete preparado por ela. E assim aconteceu. O rei e Amã foram ao banquete de Ester. E durante o banquete, o rei novamente perguntou o que Ester queria. Mas Ester sabiamente convidou o rei e Amã para um novo banquete, prometendo no novo banquete fazer finalmente o seu pedido. Ester compreende a importância de escolher o momento certo para apresentar suas preocupações. Ao solicitar um segundo banquete, Ester cria um suspense e aumenta o interesse do rei sobre o que ela deseja comunicar. Na véspera do segundo banquete, o rei não conseguiu dormir e ordenou que as crônicas do reino fossem lidas para ele. Então, ele soube que foi Mardoqueu quem denunciou os conspiradores que queriam assassiná-lo. E lembrou que Mardoqueu não recebeu recompensa nenhuma por tal feito, e muito menos foi homenageado. Naquela manhã, Amã, cheio de arrogância e orgulho depois de ter mandado construir uma forca para enforcar Mardoqueu, vai conversar com o rei. Assim que Amã entra na sala, o rei lhe pede conselhos sobre como homenagear um homem de grande mérito. Amã, presumindo que o rei se referia a ele, sugeriu uma grande celebração para homenagear este homem. Amã disse que este homem deveria desfilar pelas ruas da cidade montado no cavalo do rei, usando as roupas e a coroa do rei, sendo o cavalo puxado e guiado por um dos príncipes mais nobres do rei. O rei gostou da ideia e instruiu Amã a prestar a homenagem a Mardoqueu. E assim foi feito. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, gritando: "Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar." Este episódio aumentou ainda mais a raiva que Amã tinha de Mardoqueu e do povo judeu. Amã não via a hora de enforcar Mardoqueu e destruir todos os judeus do Império Persa. Mas veio finalmente o segundo banquete, com a presença do rei e de Amã. Durante o banquete, mais uma vez o rei perguntou a Ester: "Qual é a tua petição, rainha Ester? E qual é o teu desejo? Se quiseres, até metade do reino eu te darei." Então, em resposta, a rainha Ester implora pela sua vida e pela vida do seu povo, e denuncia toda a trama que tem por objetivo destruir os judeus no Império Persa, e aponta diretamente para Hamã como o responsável por esse plano maligno. O rei fica enfurecido e ordena a execução de Hamã, na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. O decreto que permitia a destruição dos judeus é revogado. E Ester, com a bênção do rei,
emite um decreto permitindo aos judeus defenderem-se contra os seus inimigos. A batalha é vencida pelos judeus, e o dia é celebrado como o Festival de Purim. É um festival de alegria e gratidão a Deus pela intervenção do Salvador. A história da rainha Esther nos mostra que a coragem não é medida apenas pelas ações heróicas, mas pela capacidade de desafiar o desconhecido em nome do que é justo. Esther, uma figura aparentemente comum, torna-se um fio de esperança em meio à adversidade. A rainha Esther personifica a força da vulnerabilidade, a resiliência diante do perigo e a convicção de que, quando se age com retidão, os destinos podem ser transformados. É por isso que a história da rainha Esther ultrapassa a barreira do tempo, nos mostrando como uma pessoa com coragem, confiança e fé pode salvar uma nação. Essa é a história de uma das maiores rainhas que já existiu, a rainha Esther. Olá, meus queridos e minhas queridas, vocês acabaram de assistir o nosso mais novo projeto para relembrar a Palavra de Deus. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seus comentários, porque seus comentários são muito importantes para nós. Deus abençoe você e sua família.